Nossa, olha meus livros. Eu faço parte da comunidade das pessoas que têm boas ideias no banho. Você tinha Orkut? Tive. Karnal, seu nome, né? Eu aqui, Participei de várias comunidades. Quais eram as favoritas? Nós tínhamos uma comunidade de historiadores. Uma comunidade legal agora. Eu tenho paladar peculiar. Não, eu falei uma legal. Eu tinha medo do mesmo do elevador. Revolução Francesa, eu fui. Qual era outra? Eu odeio maçã na maionese. O chefe que não sabe lidar com o fato de que as pessoas odeiam acordar cedo, assim, ninguém teria me contratado. Novo, eu odeio. O seu realismo. Enquanto você dá desculpas para não ir a um lugar, de alguma forma as pessoas acreditam. A enunciação de alguma coisa, mesmo óbvia, sela. Eu estou tentando dar pistas, a gente chama de paradigma indiciário em história, para você compor o quadro. Eu tenho uma nova comunidade pra gente criar, chama Paradigma Indiciário. Unidas do Paradigma Indiciário. Fala rápido, Paradigma Indiciário. Esse é um texto maravilhoso chamado Freud, Morelli e os Sinais. Morelli é um personagem de Sherlock Holmes. Estamos começando mais um Café com Deus, Mãe e Pai, brincadeira. Mais um Platitudes. Com Deus Pai, Leandro Carnal. E com Deus Mãe, Gabriela Prioli. Mas o café não, que o café... Gente, o café tá pela hora da morte, hein? Nossa Senhora, caríssimo. Sim, a gente compra... depende da sua definição de custo. A gente compra aquele café defecado por um mamífero na Ásia e chega aqui, eu não sei... O que está acontecendo? Porque... É civeta, né? A civeta aqui, como no Brasil, é pacu. Mas lá é a civeta. É pacu ou anu? Eu não sei é uma do ave. Que ele está falando. Não, é o animal que come o grão e defeca. Esse é o café mais caro do mundo. E chama o quê? O animal ou o animal mamífero é a civeta, esse eu tenho certeza. Mas a ave aqui, eu acho que é pacu. Mas é que tem um peixe também chamado pacu. A ave aqui do Espírito Santo que come o grão. Café. Valendo, e ao quem defecar, souber, defeca fermentado. E este é o jacu. Jacu. Eu posso falar? Eu pensei em sugerir, mas aí eu achei. Pacu é peixe. Eu vou falar uma besteirona que podia ter saído de inteligentinha, não sair. Perdi a chance. Então, o café tá pela hora da morte. Tá. A gente precisa fazer uma comunidade para tomar café e tentar pagar mais barato. Sabe porque que na minha família tem memória de guerra e de falta de café. E a estratégia da minha avó que ela tinha, ela acrescentava cevada ao pó e caramelo. Quando você coloca a cevada moída, você aumenta muito o pó. O gosto é medonho, mas a cor é de café. E o caramelo dá gosto. Entendi. Então são técnicas de guerra. Por exemplo, quando se usa gasogênio por não ter gasolina durante a guerra, né? E assim por diante. São estratégias de guerra. E a privação gera criatividade. Não estou aqui, enfim, glamorizando o sofrimento. E as guerras aceleram a tecnologia. Não tenho dúvida disso. O tema do nosso podcast de hoje não é café, nem guerras. Nem privação. É comunidade. Nem teologia. É que a gente foi, entendeu? A gente começou e foi. Mas, Karnal, eu estava pensando aqui sobre o tema, sobre como começar, e nós estamos carentes de comunidade, né? A gente está carente de espaços comuns, acho que a sociedade se desenvolve muito numa perspectiva individualista, e isso não é uma coisa nova, acho que é uma característica da modernidade, da criação do conceito de indivíduo mesmo. E acho que eu queria começar com isso, assim, com você falando um pouco pra gente sobre como... No período anterior à modernidade, ao capitalismo, a gente tem a comunidade como o espaço de definição da pessoa. É claro que existem diferenças e particularidades, mas o indivíduo é percebido como um membro do seu grupo. Então, ele é um camponês. E a característica do grupo o define. E quando a gente começa a pensar em indivíduos, em direitos individuais... Isso é uma construção mais recente. E aí, nesse segundo momento, a comunidade passa a ser um agrupamento de indivíduos. E, portanto, o indivíduo... E, claro, estou falando mais de uma mentalidade ocidental. Acho que isso é legal de dizer, inclusive porque o próprio Jonathan Haidt, que a gente cita muito na Mente Moralista, fala muito dessa divisão atualmente entre sociedades individualistas e sociocêntricas, né? Mais voltadas para a comunidade e os seus diferentes graus.
Mas eu acho legal a gente falar ao longo da história de como surge essa ideia do indivíduo. Porque quando a gente vive e não estudou história, parece que essa compreensão de um indivíduo, de uma pessoa com seus direitos individuais e todas as suas particularidades é algo que existiu desde sempre. E não é, né? Eu estou pensando primeiro num plano linear, a partir do que você colocou. Obviamente, em sociedades ditas pré-industriais ou sociedades indígenas, por exemplo, ou mesmo sociedades camponesas, não existe ainda uma figura clara do indivíduo como nós a supomos, uma invenção do Renascimento, da primeira modernidade, do Iluminismo já no século 17 e 18, e o capitalismo em particular, que pressupõe muito esse indivíduo. Naturalmente, nós não admitimos, por exemplo, do direito medieval a punição coletiva. Isso é inadmissível para nós, que ainda existia quando eu era criança na escola, quando um aluno conversava e a professora não sabia quem foi que deu o grito, ela queria descontar um ponto de toda a sala. Isso ainda acontecia na década de 60 no interior do Rio Grande do Sul. Hoje é inadmissível uma punição coletiva, sem uma atribuição de culpa específica. E como você lembra, uma sociedade de antigo regime, ela funciona por estamentos. Haja vista que você consegue pensar em um tribunal para a nobreza, um tribunal para o clero, um tribunal para o povo. E consegue pensar em código suntuário, ou seja, roupas adequadas e proibidas, inclusive, para todas as pessoas. Então, todas essas questões são claras. Você disse exatamente. Nós hoje convivemos com o apogeu desse indivíduo e nós temos que nos lembrar que em história tudo é inventado em algum momento. Não existe um ser absoluto que paire acima da história. Mas, muito importante, eu vou no sentido contrário que você falou para estimular o nosso pensamento, que isso aqui é um podcast para gente inteligente. Nós não temos comunidades no sentido que a minha avó tinha de uma comunidade de camponeses ao redor. Minha avó e meu avô tinham terras no Rio Grande do Sul, de vizinhos ao longo do que no Rio Grande do Sul se chama uma linha. A linha é uma estrada que corta propriedades pequenas de imigrantes, como era da minha avó e do meu avô, e os vizinhos se conhecem e vão à igreja juntos. E não temos mais essas comunidades. Nós temos comunidades, especialmente em áreas urbanas, que são dominantes no Brasil. Somos um país urbano desde a época de Juscelino Kubitschek, dominantemente urbano. Essas comunidades são subcomunidades dentro da cidade. O mundo virtual nos lançou na possibilidade de eu fazer comunidades, por exemplo, com historiadores que moram na França ou nos Estados Unidos. Eu tenho comunidades, eu tenho grupos de Zap com franceses e americanos. O problema dessas comunidades, você vai dizer imediatamente, e é verdade o que você disse, elas diluem o pertencimento. E o indivíduo, mas eu quero também pensar que nunca houve na história um indivíduo tão dependente do grupo como o homem líquido contemporâneo, que precisa que o grupo diga se ele existe e se a vida dele é válida. Eu vou propor a inversão que o Caligares fez sobre o Narciso. Somos a era mais narcisista do mundo, o Caligares diz. E se a gente pensasse que nunca na história eu precisei tanto trabalhar com fama como objeto material e subjetivo psíquico para existir. Logo, quem me diz se eu sou inteligente são meus seguidores. E se eles me seguem, eu sou um produto de mercado. Eu sou definido pelas pessoas externas. Então, eu sou o maior individualista da história, ou eu sou a pessoa mais fraca, incapaz de fazer qualquer coisa sem fotografá-la e incapaz de comer um prato no restaurante sem comunicá-lo ao mundo. Ou seja, enfraquejou a comunidade, ou hoje nós formamos uma comunidade que é uma noosfera, que é uma logosfera, e que eu vou querer a aprovação do que eu como, daquilo que eu faço e das roupas que eu compro, das coisas que eu escrevo. E porque, claro, esse é um objeto de mercado, quanto mais seguidores eu tiver, mais dinheiro eu tenho, mas esse é um objeto também da minha ferida narcísica. Então eu uso isso como argumento. Esse argumento aparece com frequência. Você não pode me corrigir, eu tenho 11 milhões de seguidores. Por quê? Eu fui reforçado pelo grupo. Sim. E o grupo me deu este empoderamento. Então será? É exatamente porque nós estamos pensando em pessoas inteligentes. Porque é correto o que nós começamos a dizer. Não temos comunidades de pertencimento. Exemplo, maçonaria tem hoje menos membros do que há 100 anos. Clubes, que antes, na minha cidade, era um título quase feudal, hereditário. Meu pai era proprietário do título, os filhos herdariam, etc.
As pessoas não pensam mais na adesão imediata Sim. aos clubes, partidos diminuíram, sindicatos têm dificuldades, especialmente depois da lei que não obriga mais a sindicalização. Todos os lugares têm uma perda de poder relativo de agrupamento. E aí emerge uma grande comunidade, uma comunidade abstrata, uma comunidade de fama. Uhum. Então eu sigo uma pessoa que eu nunca vi e interajo com ela, mas aí eu uso as seguintes frases: você me representa. Ou o elogio que eu já ouvi, Gabriela, que é um dos elogios mais ambíguos do mundo. Leandro, você é brilhante, porque você diz tudo o que eu penso. Logo, a minha inteligência existe porque ela reflete a sua. Então, esse é um bom pensamento. Somos as crianças completamente frágeis, que precisam publicar tudo e comunicar tudo. Somos isto. Eu pensei muito isso de manhã, porque às 6 da manhã no Ibirapuera eu recebi a notícia da morte da minha tia. Imediatamente eu pensei em fazer uma story. Eu pensei, mas a quem interessa a morte da minha tia? Certamente não interessa a muita gente. Por uma série de motivos não vai interessar. Nem a minha tia vai ter uma obra ou uma marca na história que vai. Eu vou fazer uma reflexão sobre a minha dor, eu preciso comunicá-la. Eu fiz essa reflexão pela manhã para saber se era mais sábio sentir comigo mesmo ou comunicar a milhões de pessoas que Beatriz Schlusen faleceu hoje de manhã. Schlusen é o sobrenome da minha mãe. E aí eu diria que depende daquilo que é melhor para você, e eu acho que aí a gente tem uma perspectiva individualista, que é, se para você o ritual da postagem no story faz sentido, não cabe a nenhum de nós, né, a nenhuma outra pessoa dizer que não faz sentido. Então, acho que essa minha resposta tem um indivíduo em primeiro lugar. Mas eu concordo com você. O que eu acho... entrou uma pessoa aqui. Oi, Igor. Vem. É uma comunidade. Esse podcast é uma comunidade. Oi, sumido. Tá? É uma comunidade. Oi, sumido. Mas enquanto você falava, eu fiquei pensando o seguinte. Eu digo sobre esse nascimento do indivíduo como ideia, porque é uma ideia, e aí a gente vai se comportando a partir dessa ideia. Você bem disse isso, na história as coisas em algum momento são criadas. Mas isso não significa que nós não mantenhamos o nosso desejo, a nossa necessidade por uma comunidade. Muito em virtude da nossa história evolutiva, né? A gente prosperou porque conseguiu cooperar em grupo. Então, a gente depende do grupo, a gente quer ser aceito pelo grupo. O que eu acho é que existe um espaço para uma existência individual que talvez, na possibilidade das comunidades virtuais, se exacerbe à medida que eu tenho a chance de procurar identificação absoluta. Vou tentar, mas assim, eu vou na maçonaria, eu vou no clube, eu faço parte de um sindicato. Eu não vou encontrar só leandros carnais que são inteligentes porque falam exatamente o que eu penso, que reproduzem exatamente as minhas ideias. Eu tenho, inclusive, pessoas que me dizem assim, quando a Gabriela fala o que eu penso, eu acho ela maravilhosa, mas agora eu discordo, então não foi legal. Quando eu encontro com pessoas de carne e osso, eu enfrento a inafastabilidade da divergência, da diferença. E como é um mundo que centra as pessoas cada vez mais em si mesmas, enaltecendo as suas características que são únicas, individuais, e falando para você exacerbá-las ao máximo, você procura na rede virtual comunidades que não são comuns a partir de uma visão de diferentes que ocupam o mesmo espaço. É só um espacinho de clones. A comunidade real, ela tem essa diferença. Com viés de confirmação. Exato. Tudo que nós já trabalhamos aqui. Para lhe dar um dado, que eu acho que tem tudo a ver, mas pode parecer que a gente está fugindo, Santo Agostinho morreu em 430, ou seja, século V. Ele escreveu o primeiro livro de um ensaio de fluxo de consciência chamado Confissões. O próximo é com Rousseau, com o mesmo nome. 1.300 anos depois. Ou seja, nós passamos mais de 13 séculos sem alguém escrever eu penso que. Exato. 13 séculos. E hoje, desde uma criança
até pessoas maduras como eu, passamos o dia em fluxo de consciência. Todos viramos Clarice Lispector em A Paixão Segundo GH. Abro a porta, vejo que a empregada se foi. E o mundo passa a ser um fluxo de consciência. Parece que a moda, Agostinho, Rousseau, tem quem duvide que Agostinho seja uma autobiografia de fato, mas seja uma obra apenas moral e teológica. Mas pegando aquilo que é a tradição, o título Confissões, hoje todo mundo faz. Então, de novo, eu vou procurar uma comunidade que represente o que eu penso. Então, politicamente, ela só será boa se ela for do meu espectro político. Logo, eu estou considerando que é o único válido. Logo, eu não quero ouvir os argumentos dos outros. E olha que interessante. Então, vamos pensar numa sociedade. Eu estou desenhando, tá? Eu fiz 3 bolinhas. Agora eu vou fazer uma grande bolona que compreende essas 3 bolinhas. A bolona é a sociedade amplamente considerada. E dentro dela eu tenho, por exemplo, os socialistas, os liberais e os conservadores, já que a gente está falando de política. E são pequenas comunidades dentro de uma comunidade maior. Mas mesmo nessas pequenas comunidades, há divergência. Sim. A gente já ressaltou isso em diversas oportunidades. O meu livro Ideologias bate um monte nessa tecla. Dentro de um guarda-chuva, você tem grupos diferentes que discutem, que brigam, que rompem, que atacam uns aos outros. Então, tem disputa, mas são comunidades. E o espaço comum, se você pensar no bem comum, ele não é de ninguém. Você precisa aprender a ceder em nome do outro. Então, o seu direito não é absoluto, o seu espaço de liberdade encontra um limite na liberdade do outro. Então, a diferença que eu proponho, acho que mais sensível agora, a partir da sua fala que eu pensei, dessas comunidades virtuais, é justamente a inexistência de um outro. Porque se eu posso procurar no mundo inteiro, no Brasil inteiro, só as pessoas que estão absolutamente alinhadas ao meu eu, é o primado do eu. E essa imaturidade extremamente infantil que a gente vê se multiplicar nas redes, que é acharem, por exemplo, que o seu conteúdo é feito para cada um dos que assiste. Então, carnal, eu não quero ver o story sobre a sua tia. Mas não é para você. E devia ser um pressuposto. Quantos seguidores você tem no Instagram? Insta, eu acho que dá 5 milhões e pouco. Eu entro lá. Pedir ajuda aos universitários. Mas tudo bem. 5,7 milhões, não sei. 5,2. 5,5. Vai. Eu olho ali, Leandro Carnal. 5,2 milhões. Você faz um story e eu reclamo dizendo, ora, mas não é isso que eu queria ver. Veja, eu estou numa comunidade. Na comunidade das 5,2 milhões de pessoas que acompanham o Leandro Carnal. E, no entanto, o primado do indivíduo, ele se manifesta de forma tão intensa que eu acho que é só para mim. Primado reivindicado para mim e negado para quem publica. Exato. Primado de eu tenho capacidade de dizer isso eu não concordo, que não é um problema, Claro. E o outro... Mas para estabelecer esse diálogo que o seu desenho insinua, é preciso eu ter 3 bolinhas. Eu preciso ter, Gabriela, um conceito de comunicação. Durante a Idade Média, era o conceito de cristandade, cristianismo, de valores, em oposição aos inimigos externos, como o Islã, a partir do século VII. Esta semana, eu vi um discurso bonito de um líder conservador canadense, a favor do governo do Canadá, que não é conservador, em nome de um inimigo comum, Trump e suas tarifas sobre o Canadá. O que ele está dizendo? O nacionalismo e o amor ao Canadá excede nossa divergência política. No nosso caso, muitas vezes no Brasil, nacionalismo não é suficiente para fazer isso. Tem que tomar água aqui. Muitas vezes os políticos brasileiros dizem, apesar disso ser, dessa liderança ser prejudicial ao Brasil, eu vou apoiá-la porque ela é contrária à minha posição política interna. Então não estabelece um diálogo. Em algumas sociedades, esses campos comuns são muito compartilhados. Em outras sociedades, eles são menos compartilhados. Um dos problemas do Brasil para criar comunidade foi dito pelo nosso primeiro historiador profissional, Frei Vicente do Salvador, que diz, os brasileiros são pouco repúblicos, querendo dizer que nós temos pouca noção
de bem comum. Nós vivemos para nós. Era uma visão dele sobre o século XVII, a partir disso. E essa visão foi repetida. Nós temos muita dificuldade com o coletivo, com isso. E a comunidade, por exemplo, ela tem códigos, a comunidade tem rituais, ela tem liturgias, ela tem às vezes uniforme, ela tem gritos de guerra. Passei a caminho da academia no domingo e tinha uma Kombi com torcedores do Corinthians, suponho que tenha existido o jogo, e eles estavam cantando o hino do Corinthians. Naquele momento, passando pela Alameda Lorena, em São Paulo, havia um grupo com um ideal comum, cantando um hino que todos conheciam, e aquele grupo tem o sentimento oceânico de que ninguém pode nos atingir, porque estamos em grupo, nós acreditamos na mesma coisa. Claro que se eu aprofundar, eu vou ver que há subgrupos dentro do Corinthians, mas eu estou manifestando um dos melhores sentimentos do mundo, que é o sentimento oceânico de dissolução em uma comunidade. Seja ela religiosa, política ou de gênero. Porque eu suponho que do meu igual não venha perigo. Isto, desde o Paleolítico, é a nossa grande vontade. Muito superior ao iluminismo, ao direito individual que Locke analisou, que na sociedade natural é questionado, então eu me junto em grupo. É muito anterior a isso. Eu quero pertencer. E eu abro mão de bobagens como liberdade em nome do pertencimento a uma comunidade. Este é o grande problema, discutido pelos americanos nos papéis federalistas do fim do 18. Como é que eu consigo ser um indivíduo livre e estar em comunidade? Já que em comunidade eu tenho regras. Então, eu faço subgrupos menores e mais controláveis. E crio, inclusive, quimeras. A quimera que família é uma comunidade ideal, uma grande quimera. Essa quimera anima a arte. Traduz quimera. Da quimera. Quimera é um animal mitológico que não existe e que nós passamos... Alegria, tranquilidade, uma quimera. E hoje é sinônimo de coisa inventada. Sandy Júnior. Sandy Júnior. Sonhando, quem me dera. É um animal mitológico, um corpo de leão, cabeça, e esse animal mitológico é o símbolo do que não existe. Uma quimera é algo inalcançável. Eu tenho dois sentidos para a palavra utopia: não lugar e lugar bom. Porque o também é eu, e eu é bom em grego. O que significa esse neologismo do Thomas Moros? Eu estabeleço algo perfeito. Essa perfeição pode estar na família, mas minha família real não é assim. Eu amo minha família, tive pais e mães amorosos, mas minha família está longe da perfeição. Né? Nós brigamos algumas vezes, nunca nos matamos, mas a ideia pode ter ocorrido a um ou outro membro. São felizes. Mas como diz Tolstói, que você está citando, depende se elas são felizes ou infelizes. Cada uma à sua maneira. Então, essas características são absolutamente... Mas eu tenho dificuldade na comunidade, e no Brasil em particular, de pertencer a um grupo dentro do contraditório. Eu digo, Gabriela, nós não concordamos com tudo, eu confio em você, mas nós não concordamos em tudo. Essa maturidade é muito difícil e é mais gostoso abrir mão da individualidade e pertencer ao grupo. O sentimento oceânico que Freud troca numa correspondência e acaba se transformando num grande símbolo. Eu quero um lugar... A fantasia de amor materno ou de liberdade do bebê sem responsabilidade, eu quero aquele lugar. O bebê sendo amamentado, o bebê tranquilo. Eu sou o mundo, né? Eu sou o mundo. E o mundo não vai me atingir porque eu estou protegido. É um grande desejo. E é interessante você falar desse nosso desejo pela comunidade, porque acho que uma coisa que aflige muito as pessoas, eu percebo isso bastante nas redes sociais, mas nas nossas relações pessoais também, é essa história de como eu faço para não querer tanto ser aceito, para não ficar preso a essa vontade de agradar aos outros, de ser amado. A própria Anitta lançou agora, recentemente, o documentário dela, né, sobre o outro lado, sobre a Larissa. E tem muito disso, dessa garota, dessa Larissa, querendo ser gostada, criando uma persona para ser gostada. E não adianta. A gente não só tem esse desejo de se sentir fundido, de sentir o mundo sou eu estou protegido, mas a gente tem realmente uma, aspas aqui, lembrança evolutiva dessa vantagem que dá ao grupo, né?
Então, a gente leu no Clube do Livro o Humanidade, do Rutger Bregman, até trouxe aqui, ia falar dele quando eu falasse de empatia paroquial, mas acho que serve para a gente falar agora também, porque ele fala da nossa característica, nossa vantagem em ser a cordialidade, essa capacidade de interagir com os outros de maneira amistosa, tem o homo cachorrinho, né? E o Yuval Harari dizendo que a nossa principal vantagem são os mitos compartilhados, as histórias que a gente compartilha, mas de toda forma, tanto para o Bregman, quanto para o Yuval Harari, a nossa capacidade de ser gentil, para o outro, de mitos compartilhados, a nossa vantagem é cooperar, é estar no grupo, é ter um conjunto. E aí, como é que a gente não liga para o que os outros pensam se a gente sabe que a gente tem uma vantagem competitiva, uma vantagem evolutiva se nós estivermos dentro do grupo? Então, essa é uma ilusão. Eu não gosto daqueles discursos que dizem, não, eu não ligo para o que as outras pessoas pensam. Impossível. Exato, você não deve ligar. Impossível. Eu peguei até aqui um estudo do Mark Leary, que é professor da Duke University, e ele mostra que mesmo as pessoas que dizem não se importar com a opinião dos outros, na verdade, essas pessoas tendem a alterar ainda mais o seu comportamento quando confrontadas com uma expressão negativa. Então, quando elas percebem que elas desagradaram, elas tendem a adequar o comportamento buscando agradar. Então, esse é um horizonte impossível. O que a gente pode aprender, e esse é um amadurecimento, do que eu estou disposto a abrir mão em nome dessa necessidade de aceitação. Como é que eu posso me fortalecer, não para abrir mão de todas as comunidades, não para me tornar uma pessoa que não pensa no bem comum, que não pensa no outro, que não sabe conviver, não para me isolar como um ermitão, mas para entender o que das minhas características são traços fundamentais e por isso eu vou trabalhar para mantê-los e do que eu estou disposto a abrir mão, aliás, do que eu devo abrir mão, né, num juízo de autoaprimoramento, para conseguir ser um membro produtivo, colaborativo dessa comunidade na qual eu vivo. Porque existe uma grande cilada que é pessoas que sabem dessa nossa necessidade, desse nosso desejo por aceitação e por uma vida em comunidade, vão explorar isso para o mal. Inclusive com testes de lealdade, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas que absurdo, determinada liderança falou uma coisa que é inadmissível. Como que as pessoas continuam ali? E elas não percebem que a coisa inadmissível permite a essa liderança saber exatamente quantos ficam ali. E aí você sabe qual é o tamanho do grupo que não te abandona, mesmo diante do maior absurdo. Esses testes de lealdade que às vezes a gente fala, poxa, isso é claro e que nem todo mundo consegue perceber, né? Eu acho que, eu vou usar uma descrição, vocês que nos acompanham, digam se corresponde ao que vocês pensam ou não. O adolescente blasé, isso é um pleonasmo, mas o adolescente blasé que vai à festa, ele vai dizer desde o início que ele não está muito afim de ir à festa. Ele vai entrar com cara de nojo e vai dizer para os amigos, festa uó, festa mais ruim. Preocupado, né? E, cara, por quê? Porque se eu já anuncio de antemão que eu não me importo com aquela festa, a rejeição que eu vou sofrer, por isso que eu não queria vir aqui, que ninguém quer nada com nada. Isso é uma defesa prévia. É impossível, tecnicamente, que o ser humano, um animal gregário, um animal político, diz Aristóteles, um zoon politikon, exista sem levar em conta o grupo. Aristóteles diz que a liberdade absoluta da solidão só existe para deuses e feras. Eu não sou Deus, eu não sou uma fera. Não? Então, resultado. Fera, talvez. Eu fiquei olhando. Uma fera. Eu preciso pensar que eu vivo em comunidade. Agora, como você disse, qual o grau da concessão é um exercício permanente discutido em todos os tratados de política. Locke em particular, Hobbes no Leviatã. É óbvio que a sociedade natural de homens não institucionais com o Estado é muito melhor. Mas como eu me defendo dos inimigos, como eu produzo esse sem número, a reflexão do segundo tratado do governo civil de Locke, sem número de necessidades. Ou eu vou instituir um Estado forte, Grotius, contratual, ou Hobbes, ou de direito divino, ou uma sociedade liberal. Tudo isto
é uma decisão sobre uma negociação muito complexa. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte: abrir mão do que eu quero está me causando prazer? Está me trazendo retorno? Um conselho psicanalítico: reduza as relações sadomasoquistas ao universo erótico e não as transfira para a política. Porque no universo erótico elas são realizáveis. E na política elas são complicadas. Então, reduza Dicas do tio Karnal. Dicas do tio Karnal. Botou uma roupinha de couro, pegou um chicotinho, fecha a porta e aproveita. Mas não queira punir ou ser punido nacionalmente através de autoridades. Não transfira para uma figura paterna, materna, o controle da sua vida. A pergunta é: todos nós, para existirmos, você que é mãe, você que é pai, você que é professor, temos que fazer concessões. Eu não posso dizer tudo o que eu penso, eu não posso agredir as pessoas, mesmo tendo esse impulso. Isso não é ruim. É uma virtude, inclusive, Sponville, que eu estava aqui comentando com a Gabriela, o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, o Comte Sponville fala dessa cordialidade, dessa gentileza como uma virtude inútil e necessária. Inútil porque não produz, mas é absolutamente necessário. Eu preciso tentar ser cordato. Mas se o ponto da minha negação vai fazer mais mal do que bem, eu vou ter que fazer uma seleção dessas questões. Eu já tenho que fazer concessões porque eu tenho que trabalhar. Então, se eu tenho que trabalhar, eu vou ter que fazer concessões a chefes, colegas e clientes. Vou ter que fazer concessões. Eu já tenho que fazer isso. E isso é uma maturidade maravilhosa, Exatamente. né? Porque Então, tem gente também que se recusa, assim, a encarar a realidade. Poxa, eu tô aqui, meu chefe é isso, meu cliente é aquilo. Tem que ter clareza. E o meu outro conselho, que eu já cheguei a dizer em palestra: leve boletos e ponha no bolso. Sim. E quando seu chefe estiver possuído por Satanás, gritando, e você se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Passa a mão nos boletos. E você vai sentir um fluxo muito especial. De consciência, né? De consciência. Vindo assim. Eu recomendo, você tem dificuldade para acordar cedo? Eu não tenho, mas tem gente que tem dificuldade para acordar cedo. Põe boletos num varal no quarto. Abre os olhos e você vai ter um choque de realidade. O choque de realidade é muito importante. Agora, eu preciso baixar a cabeça sempre, em qualquer momento. A rebelião é muito saudável quando o custo da não rebelião for você mesmo. Então, esse custo é alto demais. Então, a rebelião é saudável. Agora, eu vou a todo instante parar minha vida para me rebelar sobre cada coisa que me contraria. Não sei se isso é uma vontade de liberdade política ou é um impulso narcísico. Neste caso, é muito importante pensar constantemente: eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso. Eu estou, por exemplo, dizendo muitos nãos profissionais, porque o meu hábito de dizer sim me criou problemas. Mas fulano, que é um prefácio, ele estudou com seu pai e o filho dele. Bom, isso vai significar ter que ler um livro para escrever o prefácio, escrever o texto e mandar, não? E sempre para ganhar nada. E não são pessoas próximas, que seria uma retribuição afetiva. Então, eu limitei os prefácios a conhecidos e ex-alunos, só. Se é conhecido meu ou é ex-aluno, eu faço. Um amigo, uma pessoa que eu gosto, eu faço e faço com prazer. Agora, qualquer pessoa, em 4 anos eu fiz 71 prefácios. Eu restringiria ainda mais se fosse eu, mas... Mas eu posso restringir, até porque eu tenho muito ex-aluno. Sim. Tenho muito ex-aluno. Então, mas são decisões que eu faço para fazer essa negociação. Não preciso aceitar todos os convites. E aí um conselho, quando a gente está falando indivíduo, comunidade, peso da comunidade, pertencimento e dissolução dos seus limites e barreiras, especificamente, não fique conectado o dia todo. Porque aí a vontade de agradar um grupo vai aumentar. Conecte-se, porque é impossível viver numa sociedade urbana, uma sociedade aberta, sem o uso de redes. É impossível. Você desconecta um tempo, leia. E ao ler, você entra mar adentro, usando a expressão do filme que eu adoro, mar adentro, e você vai descobrir um mundo que vai lhe fortalecer para quando você voltar à grande comunidade, você não está
tão desprotegido. Então, leia uma coisa que lhe faça pensar. Sponville eu já tinha lido, estou relendo por causa de um livro que eu estou fazendo. É maravilhoso pensar sobre cada uma das virtudes. E quais que são as minhas, quais que eu gosto, quais que eu quero aumentar. Sem leitura e reflexão, você vai ser obrigado a seguir. Quem dizia isso? Mafalda. É perigoso não ler, porque você tem que acreditar nos outros. A Mafalda do Quino, na Argentina, um maravilhoso quadrinho de fundo existencial, político e filosófico, dizia: se você não ler, você vai ser obrigado a acreditar nos outros. Sim. Ou no que dizem nas redes. Sim. E isto é muito pesado. Você vai ser obrigado a acreditar no que os outros dizem, inclusive de você. Uhum. Porque Verdade. é impossível ser unanimidade. As críticas virão. O que você vai precisar decidir é se, quando vierem as críticas, você vai enfrentá-las por ter vivido a vida que você escolheu viver ou por estar vivendo a vida que outras pessoas escolheram para você. Só que para você saber qual é a vida que você quer viver, você precisa desse momento de introspecção. E eu acho muito importante um discurso que a gente sempre faz quando fala do Clube do Livro, que é uma comunidade. Então, é uma comunidade para leitores. É claro que a gente tem uma super seleção, né? São pessoas, enfim, que são adeptas do contraditório, que estão ali para crescer intelectualmente, pessoas cordiais, porque esse é o clima que a gente espera no clube, e aí cordiais no sentido de gentis. Mas a gente diz sempre sobre a leitura como um ato solitário. Então, quando a gente passa o tempo inteiro conectado, a gente não tem chance de olhar para dentro, é isso, de mergulhar nos nossos mares internos. E aí, na leitura que você faz sozinho, você mergulha em si mesmo. E depois desse mergulho íntimo, aí você aparece na comunidade para trocar com outras pessoas, que são pessoas que não têm a mesma vivência que você, que não passaram pelas mesmas experiências que você, e, portanto, uma comunidade que consegue ampliar a sua visão de mundo e não que te devolve para esse autocentramento nocivo que a gente tem presenciado, que a gente tem testemunhado tanto nas redes, né? Eu faço profecias óbvias. Não existe profecia, né? Porque ninguém sabe o futuro, mas tem coisas óbvias para serem ditas. Quando alguém começa a fazer sucesso, mesmo com uma causa muito específica e louvável, eu digo, ninguém vai se incomodar com 10 mil seguidores. Ninguém vai se incomodar com 50 mil seguidores. Começa a se aproximar de 1 milhão. Vão descobrir defeitos. Porque existe uma exposição maior. Eu dou esse exemplo que, como especialista em religiões e um grande interessado em analisar religião do ponto de vista midiático, que eu estou cada vez mais interessado, eu acompanhei lives do Frei Gilson rezando o terço às 4 da manhã. Às 4 da manhã eu já estou acordado. Frei Gilson não lançou isso, fui eu que lancei. Está acordado às 4 da manhã. Sou mais velho que ele. Um terço, hein? Eu fui acompanhar e lá tem uma pessoa religiosa, não conheço muito, aparentemente honesta e com uma fé sólida, numa devoção específica, o terço com adoração do Santíssimo. Quem vai segui-lo? Religiosos, é óbvio. E ele vai expressar opiniões, às vezes, inclusive conservadoras. Eu gosto, eu não gosto. Se eu não gosto, não sigo. Olha que bem, não precisa acordar às 4 da manhã. Às 4 da manhã, não precisa acordar às 4 da manhã. Então, é isso. E agora que ele fez um sucesso enorme com essas lives matinais de Quaresma, estouraram as críticas. Mas ele disse sobre a mulher, eu disse, bom, o que ele disse? Dezenas de papas e teólogos disseram também. Mas eu não aceito a posição da igreja sobre aborto. Não seja católica. Não partilhe. Não partilhe essa opinião, não tem problema. Mas eu sou contra o aborto. Não faça aborto. Nunca faça aborto. E olha que loucura. Porque a gente não quer que a igreja atue no sentido de impor a sua visão religiosa sobre todas as pessoas, mas nós queremos que a nossa visão seja imposta sobre as pessoas que creem. Dentro do espaço de crença, é de cada um, a decisão que cada um vai tomar na sua vida. Não pode virar política pública, concordo plenamente, porque afinal não são todas as pessoas que partilham daquela fé e o Estado é laico. Mas as pessoas religiosas, elas têm todo o direito de viver de acordo com aquilo que elas acreditam no seu espaço de liberdade.
liberdade. Porque senão eu quero liberdade para mim, mas a do outro não. Eu acompanho, em geral, no amanhecer eu acompanho algumas ou lives ou podcasts religiosos. Tem mais de uma pessoa que faz? Tem. Bom, aparentemente pelos números, Frei Gilson na Quaresma já passou de 1 milhão às 4 da manhã. Gente, o que você escuta? Aparentemente o sucesso é enorme. Mas o que eu estou comentando é o seguinte, não conheço pessoalmente Frei Gilson, gostaria, seria um prazer, mas como eu vejo as pessoas pautando aos outros. Não sendo defesa de crime. Não sendo alguém defendendo o crime, que eu tenho não só o direito, mas até o dever de fazer uma análise crítica, não sendo antiético, a posição política é livre. É livre. Então, é fascinante como as pessoas elas se metem a pautar os outros, quem as pessoas vão fazer. E aí eu volto ao nosso tema. Eu quero pertencer a uma comunidade que seria Quem Quer Ser John Malkovich. Não sei se vocês se lembram deste filme, em que entravam na cabeça do John Malkovich. Um dia uma revista fez uma capa comigo, Quem Quer Ser Leandro Carnal, todo mundo com o rosto do Leandro Carnal. É horrível aquela cena famosa na cidade de Nuremberg, na Alemanha, de um comício nazista e os capacetes dos alemães enfileirados e a Leni, a cineasta, mostrando Hitler chegando. O Triunfo da Vontade é o nome desse documentário. É terrível aquilo. Para mim, a unidade, a unanimidade, a uniformização, ela sempre cheira a fascismo. Ou qualquer autoritarismo de esquerda ou de direita, porque a esquerda foi muito autoritária na história. Então, ela sempre me cheira a um pensamento autoritário. Tomei o exemplo fascista, mas podia tomar Stalin numa celebração do Dia da Vitória na Praça Vermelha. Eu preciso pensar como é ruim quando eu não consigo olhar para outra pessoa além de mim. Então, a minha comunidade tem que ter objetivos em comum. É muito difícil que eu vá fazer adesão a uma comunidade que não tem um objetivo em comum, mas ela vai comportar o contraditório. Sem contraditório não há direito, sem contraditório não há julgamento. Sem contraditório, existe uma pessoa me perguntou, mas no Brasil a gente não pode falar mal do Supremo. Imagina se pudesse, porque você abre todo meme. A pessoa está fazendo um vídeo na rede social falando mal do Supremo, nominando o ministro e diz, aqui nesse país não se pode falar mal do Supremo. Gente, então calma. Não tem liberdade. Vai ser tudo... A gente não pode mais nem... Eu jurei que você estava falando mal do Supremo. Nossa, eu vi errado aqui. Eu assisti Essas pessoas deveriam fazer uma excursão à Coreia do Norte para aprender que certas limitações de pensamento são reais. Não. Tem, né? O Supremo. Nelson Corrêa diz que na Coreia do Norte não tem o Supremo. Lá tem o Supremo. Ele Supremo é o título do primeiro ditador do Paraguai, Francia. Ele Supremo. Não tem tribunais porque não tem jogos de pesos e contrapesos quando o poder é único, pessoal e encarnado. Como foi com Mao, como foi com Stalin, como foi com Fidel, como foi com... Acho que Médici foi menos encarnado nele do que essas pessoas que eu citei. Mas como Pinochet foi mais a esse respeito. Então, esses ditadores... existiam ditaduras. As pessoas não têm nem ideia do que é. É uma ditadura. Eu não posso falar mal do Supremo, porque o ministro tal... E a pessoa que vai para manifestação na rua pedindo a volta do AI-5? Eu quero me manifestar. Como é que eu vou te explicar? Deixa eu ver. Que se nós estivéssemos sob a vigência do AI-5, você não poderia estar na rua pedindo nada. Deu para entender? Ou não? Preciso elaborar melhor. Uma vez eu pensei nisso com uma pessoa militante na universidade que chegou e dizendo do direito livre, pleno e absoluto ao aborto. E me vem aquelas coisas que a pessoa me diz, e o que o senhor acha? Assim, no geral, se sua mãe tivesse feito o aborto... Nós vamos ter que fazer um corte no Platitudes? Olha lá. É um princípio geral ou assim, se refere à sua genitora? Não me tente, por exemplo, eu sou contra a pena de morte, mas há pessoas. Carnal. Eu sou contra a pena de morte, primeiro,
porque ela acaba com a ideia de qualquer caráter educativo de uma pena, mas principalmente pela capacidade de erros históricos. Vamos pegar os casos de Andrew Yeatle Rosenberg, Julius Yeatle Rosenberg, vamos pesar o caso Sacco Vanzetti, mais Jesus Cristo condenado por 2 tribunais, né? Um por blasfêmia, outro por subversão. Então, como é possível uma pena definitiva, me parece problemático. Mas tem gente que testa, né? Que testa uma guilhotinazinha. Tem indolor, gente que testa. Indolor, não? Guilhotina é rápido. Que grande invenção, né? O Dr. Guilhotin teve uma ideia. As execuções eram terríveis. Os 2 regicidas... Ele vai aqui, vamos lá. Os 2 regicidas... oralmente diante desse tribunal em favor da guilhotina. Olha, o assassinato do regicida que matou o rei Henrique IV em 1610 e o atentado contra Luís XV foi tão terrível. Quer dizer, são feridas abertas com faca, depois se coloca em enxofre quente. Ai, para! Quebram-se os ossos com paus de ferro, com barras de ferro. São tão terríveis que a guilhotina é um... E aí você começa a ver que o movimento no direito penal de humanização da pena não é só porque as pessoas ficaram mais boazinhas, mas porque o terror das execuções começa a fazer com que o povo que assistia comece a se solidarizar com os condenados. Exatamente. E aí a gente tem um problema, né? Olha Mas a ideia só. desse iluminismo do Beccaria não é só uma ideia de trazer a razão para isso, mas é reconhecer a falibilidade dos sistemas, né? E eu acho isto... esses Cesares da Itália são muito interessantes, né? Tanto o Lombroso quanto o Beccaria são muito interessantes. Aqui, o que o Nelson estava dizendo? Ele está dizendo assim, voltem à comunidade. Não, nós vamos voltar. Voltem à comunidade. Está digitado errado, mas a gente... Peraí, a guilhotina foi um marco A guilhotina importante. criou uma comunidade ao redor da Praça da Revolução, hoje Place de la Concorde. Mas tem um livro muito legal do Victor Hugo, que o canal fala, do Victor Hugo, que chama O Último Dia de um fazia Condenado. Bolsas? Não, o escritor mesmo. É que eu falo aportuguesado. O Victor Hugo tem O Último Dia de um Condenado, e o prefácio... que eu preciso pegar a edição que eu tenho em casa para saber exatamente qual é dos prefácios que ele deve ter escrito para. Mas é muito legal, que ele fala... ele tem uns trechos muito interessantes sobre a pena de morte. Eu vou ver se eu acho e, de repente, quando esse episódio for ao ar, eu posto nos stories. Eu abri esse livro aqui, o Humanidade, que eu citei antes, no capítulo de como a empatia cega, porque isso está no Humanidade, que a gente leu no clube, no A Mente Moralista também. O Karnal estava falando da cena do documentário, os alemães com os capacetes, aquele grupo uniforme, não tem espaço para o contraditório, enfim. E esses livros falam muito sobre a empatia, que é uma característica que a gente tende a ver descrita de uma maneira positiva, mas no seu traço negativo, que é a história da empatia provincial, né? Eu tendo a me sensibilizar pela dor que é experimentada pelos meus, mas aqueles a quem eu vejo como diferente não me sensibilizam. E por isso a importância da gente construir uma ideia de humanidade que compreenda a todas as pessoas e não só aquelas que eu enxergo como fazendo parte do meu grupo. E aí eu trago aqui um livro que eu acho muito legal, que é da Lynn Hunt, A Invenção dos Direitos Humanos, uma História, porque num dos capítulos ela fala que sobre como a leitura de romances teve um papel fundamental na criação dessa ideia de direitos humanos. Então, o que ela vai falar é que antes da publicação do Contrato Social pelo Rousseau, ele escreveu um romance chamado Júlia. E esse romance tem um impacto muito importante porque a ideia de direitos humanos não existia. E as pessoas, ao lerem os romances, começam a se identificar com outros seres humanos que não faziam parte da sua classe social, que não eram do mesmo gênero, que não tinham a mesma formação, que não viviam as mesmas situações cotidianas. E essa possibilidade de encontrar um traço comum com um outro que não se parece comigo, que não pensa como eu, é fundamental para eu conseguir construir a ideia de uma declaração de direitos humanos que são universais. E aí é muito legal pensar nisso. Então, o capítulo é Torrentes de Emoções, lendo romances e imaginando a igualdade. É muito legal pensar nisso e pensar na consequência prática de uma sociedade que lê cada vez menos. Na consequência prática para as nossas vidas, para a educação das futuras gerações,
de menos leitura na nossa vida. Como a gente limita, restringe a nossa experiência e nos incapacita a pensar no outro como igual, nos incapacita a trazer para a nossa tomada de decisões situações que não fazem parte da nossa experiência direta, e conseguir, portanto, pensar soluções, traçar estratégias e criar comunidades com uma visão muito mais ampliada do mundo, das experiências e vivências possíveis. Então, como a leitura é fundamental, e por isso, toda vez que a gente teve a pesquisa recente sobre leitura no Brasil, e o número de pessoas que leram um livro nos últimos 3 meses diminuiu muito. 3 anos, né? Não, nos últimos 3 meses. Eles fazem por trimestre, pelo menos um livro. Ah, tá. A pergunta foi sobre o último trimestre, isso. É verdade. Mas a pesquisa já existe há mais tempo. A pesquisa existe há mais tempo, é verdade. Que o último dado é muito frustrante. Eu lembro que quando a gente tem um grupo, né, gente? Enfim, a gente tem vários grupos. Mas a gente tem o grupo eu e o Karnal, o grupo as nossas comunidades pequenininhas. O nosso grupo do Clube do Livro, a gente falou muito sobre como isso nos aflige, né? E como parte do nosso trabalho, o tempo todo a gente fala de livro, não é só porque a gente gosta, é porque realmente a gente acredita que a leitura muda o mundo. Então eu trouxe, enfim, perspectiva de uma outra autora dizendo realmente muda, cria uma ideia que é tão importante quanto a ideia dos direitos humanos. E olha como é a leitura. O Yuval Harari foi o primeiro autor que eu li, o Sapiens, depois o Homo Deus. O primeiro autor que eu li, que em primeiro lugar falou mal do homem sedentário da história e louvou o homem nômade. O primeiro autor que eu li, que ao falar da revolução cognitiva, um tema que a gente trabalhava há muito tempo, que ele vai situar 70 mil anos, há divergências com essa data, estabeleceu que a revolução cognitiva, a capacidade de desenvolver histórias e mitos em conjuntos, é fundamental para construir pirâmides, mas também é fundamental para construir mitos como democracia e direitos humanos. Eu nunca tinha pensado em tratar a democracia como parte da revolução cognitiva ou os direitos humanos. Esse grande historiador israelense com formação inglesa também faz pensar sobre essa materialidade de tudo. Eu disse, ele não é marxista, pelo contrário, mas é um materialismo tão profundo. E aí você vem com uma autora panamenha, que é a Lynn Hunt, a melhor autora do Panamá, uma autora panamenha, apesar do nome, e que vai fazer essa relação entre cultura. Associamos o Emílio ao cuidado com as crianças, associamos contrato social à democracia, associamos Júlia aos direitos humanos e a nova Heloísa também, que é o meu preferido. Esses autores, eles se transformam em pessoas que vão fazer nessas comunidades, por exemplo, clubes de leitura durante o Iluminismo, analisados pelo Robert Darnton, ou pelo Livro como Negócio, que é um livro sobre as publicações da era do Iluminismo. A enciclopédia foi uma grande jogada comercial e intelectual, tanto de Diderot como d'Alembert escravizaram autores para escreverem verbetes dia e noite. A partir disto, nós vamos começar a pensar como é que se cria essa ideia e como essa ideia é importante. É uma convenção humana considerar direitos humanos. Mas esta convenção facilita a vida em grupo. E é por isso que ela tem que ser defendida. Não é que ela seja absoluta e acima de tudo. E aí uma coisa muito importante para pensar a comunidade. Direitos humanos, pela expressão, se aplica aos humanos, mas especialmente aos humanos que estejam tendo esse direito ameaçado. Sim. Então, por isso que é o contrário. Vamos aqui fugir do senso comum. O que diz o senso comum? O bandido está preso, logo ele não tem direitos humanos. Não, é exatamente sob a tutela do Estado que nós assumimos como sociedade o compromisso de fazer a reclusão como uma defesa social contra o indivíduo, dado o devido processo legal e o amplo direito à defesa, e essa pessoa, eu vou dizer a minha opinião, esta pessoa apenada, reeducando, tem mais direitos humanos do que eu. Eu preciso de menos amparo do Estado do que essa pessoa. Eu estou menos fragilizado do que essa pessoa. Todos temos direitos aos direitos humanos, mas obviamente eu vou cuidar mais de crianças do que de homens adultos. Obviamente eu vou cuidar mais de apenados do que de pessoas livres. Obviamente eu vou cuidar mais de mulheres negras em comunidade do que bilionárias brancas na Europa. Todos são humanos.
Mas parem de dizer essas coisas. Uma vez eu ouvi uma apresentadora já falecida dizendo, ao invés de falar de direitos humanos, vamos falar dos humanos direitos. Bom, o problema é que se você atribuir direitos humanos a partir de um código moral seu, nós vamos reabrir campos de concentração em larga escala, né? Então, quem não for como eu imagino que eu seja, vai perder esses direitos humanos. Então, cuidado, porque um dos defeitos das comunidades, especialmente grupos de zap e comunidades fechadas, é reforçar bobagens e preconceitos. E voltando a essa ideia de uma bobagem repetida por muita gente, continua sendo uma bobagem. Quer aprender sobre direitos humanos? Não é o seu grupo de zap. São boas literaturas conservadoras ou de esquerda que vão discutir o tema direitos humanos. Pare de repetir senso comum. Senso comum mata a sua inteligência. Mas tem, aí vem a contradição, a dialética, uma ampla aceitação do seu grupo. Eu digo sempre que para testar a sua defesa dos direitos humanos, você precisa sempre pensar na violação do direito daquele que você não gosta, daquele que você não vê como igual. Se você só se incomoda quando o direito violado é seu ou dos seus, você não entendeu nada. É defendendo o direito da pessoa que você despreza, é defendendo o direito daquele de quem você discorda, é defendendo o direito daquele que não se parece com você, que não faz parte daqueles que você considera os seus, que você defende o seu direito. Porque quando você admite a violação do direito do outro, automaticamente você defende a violação do seu, porque não existe cisão. Uhum. É uma coisa. Ou bem se defende aquilo que é direito humano, ou não. Não existe para os meus ou para aqueles que não são considerados do meu grupo. E aí vem a redução ao absurdo, uma falácia comum de quem quer lacrar. Então a Gabriela gosta de bandido, leva um para casa. Bem, vamos lá, gente. Uma pessoa que seja um risco para a sociedade, devido ao justo processo e o amplo direito de defesa, pode ser encarcerada, porque ela é um risco para a sociedade. O objetivo do encarceramento é reeducá-la. Não está ocorrendo, o problema não é a pessoa, mas é o nosso sistema que não está reeducando. A partir deste momento, eu não estou dizendo que todos podem fazer qualquer coisa e que tanto faz haver estuprador ou assassino ou pedófilo na rua. Não. O que eu estou dizendo é que uma vez que o criminoso está recolhido, seja qual for a pena, a partir deste momento eu também tenho que ter cuidado sobre ele. E que quanto mais correto for o procedimento, menos chance a gente tem de reversão. Uhum. Então, durante um momento da história do Brasil em que nós tivemos um caso de grandíssima repercussão envolvendo corrupção, eu, até antes de ser uma figura pública, disse de forma reiterada, é preciso que se respeite o procedimento, e avisei. Porque senão lá na frente nós teremos consequências e tudo, castelo de areia vai se desfazer. Uhum. Quando a coisa se desfez, aí as pessoas disseram, oh meu Deus, que absurdo. Pois, vamos fazer de acordo com a regra para que nós não percamos todo esse esforço. Não adianta fazer do nosso jeito, não adianta fazer de qualquer jeito. A mesma coisa quando a gente fala de crimes gravíssimos. Eu acredito numa política de segurança pública que seja eficaz de fato e que não só tenha a aparência de eficaz, em que a gente não fique buscando pequenos delitos enquanto a gente deixa o homicídio, por exemplo, ter um grau de solução e de punição baixíssimo. Então, ficamos prendendo pessoas que têm porte de pequenas quantidades, lotando as prisões com pessoas usuárias e deixando criminosos. E lotando as prisões que têm condições desumanas, e aí a gente pode pensar em indivíduos sob a tutela, porque são indivíduos sob a tutela do Estado, em condições desumanas, a gestão das prisões sendo feita pelas organizações criminosas e, portanto, o nosso sistema de justiça alimentando os quadros, né, a captação de membros pelas organizações criminosas. E aí as pessoas me dizem, quando eu falo isso, não, mas o que eu quero é uma polícia que prenda os pequenos traficantes, usuários de drogas, e que prenda também os assassinos. Eu digo, o efetivo policial é um. O tempo do efetivo policial são as mesmas 24 horas que todo mundo tem. O recurso destinado para a segurança pública é o que os políticos que foram eleitos pela população decidem dar para a segurança pública. E, portanto, diante disso, eu tenho que fazer uma escolha que é realista. De novo, a realpolitik. Entre
pequenos usuários, movimentando o aparato de justiça criminal ou prender grandes traficantes e homicidas, eu particularmente escolho a segunda opção. E o que a gente vê é só uma política de segurança pública que opera o nosso medo e trabalha com aparência e não com eficácia. Aliás, falando de medo, a gente não tem mais tempo, mas sabe uma outra coisa interessante que a gente falou de diminuição dos espaços de convívio? Segurança é um outro tema legal para esse podcast, porque a insegurança pública acaba com os espaços de convívio comunitário, o que agrava esse isolamento num individualismo pernicioso e tem efeitos, inclusive, na defesa da democracia. E aí, se a gente fizer um programa sobre segurança, a gente fala de comunidade. Mas é para você perceber. Mas é bom para ver que tudo está ligado. Mas nós não queremos dizer outra coisa a não ser cuidado com verdades da sua comunidade. Para introduzir esse relativismo que dentro da comunidade se dissolve, porque se trabalha com o absoluto da identidade, é você pensar o conselho de uma minhoca, sua filha. Filha, os tigres são inofensivos, cuidado com os passarinhos. Então, a partir disso, você pensa que o conceito de justiça tem muita relação com a pessoa que enuncia. Mas isto foi mais um episódio Platitude sobre o tema comunidades jurídicas. Comunidades? Sobre o tema comunidades? Comunidade. Interrogação. Com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Sponville é o amigo do Luc Ferry, só que ele é ateu. E o Sponville escreve coisas, por exemplo, sobre a primeira das virtudes, que é a gentileza, que são muito originais. Vou comprar. Ele é uma linguagem muito gostosa. Aqui tem uma seleção de temas sobre virtudes contemporâneas. Então ele chama simplesmente gentileza de a virtude inútil. Muito legal. Por isso que nós abandonamos a ideia de causa em história, porque a causa é teleológica. Sou eu no futuro que olho para trás. E isto é um erro, né? Como eu gosto de falar em relações internacionais, a década de 20 inteira é dominada por atos diplomáticos de paz. Readmissão da Alemanha na Liga das Nações, Pacto de Locarno, Tratado Briand-Kellogg, quer dizer, dependendo de estar na França ou Inglaterra, Brian Kellogg, o crescimento econômico dos Estados Unidos. Tudo isso até 29 é um caminho reto para a paz. E aí em 29 a República de Weimar vive essa explosão. Você veio com boneca para ter o problema de novo do chapéu. Aí começa aquela escalada do nazismo. E aí a década de 30 é marcada pelo retrocesso disso. Aí você vai resgatar as coisas da década de 30 e ignorar as de 20. Porque você sabe que tem uma Segunda Guerra. Você sabe que ontem eu fui tomar banho e aí aquela nossa cultura e biologia, aí depois eu tava, lavando o cabelo, eu falei, porra, doença mental, precisa do gatilho. Então, mesmo quando você tem uma predisposição biológica, você tem um impacto da cultura sobre a predisposição biológica. Mas aí eu fiquei, pô, que merda! Devia ter lembrado Tem uma cena do Essa que eu adoro no Crime do Padre Amaro, que duas comadres brigam. E depois ele descreve assim, irritadas, elas se lembravam mais tarde de argumentos que deveriam ter utilizado. E eu tenho uma coisa que é tomar banho, acho que é porque é a hora que eu... Muita gente me diz isso. A Janice me disse que escrevia livros tomando banho. Carnal, se eu estudei, para fazer uma palestra, por exemplo, eu estudo. Tomo um café, eu entro no banho. Eu escrevo, faço assim, ó. Eu falei assim, o apelo à produtividade constante retirou das nossas vidas o espaço para o encantamento. A frase, pensei pro podcast, porque a gente ia ter ritual. Aí eu tava indo dormir, né? Aí deitei, porque esqueci de escrever. Tinha pensado no banho. Aí pensei, ai, merda, não vou lembrar da frase. E fiquei tão alucinada que lembro da frase. Acho que eu dormi assim, ó. Mas eu no banho... Ele desce de avião em Dover, o avião não ia até Londres, isso é interessante, né? Saindo dele? Ele saiu da Baviera, de Munique, antes, e desceu em Dover. De Dover ele trocou de avião e foi para Londres. Nossa. Ele desembarca e faz um discurso, eu vos trago a paz com honra. E aí o Churchill, do mesmo partido, diz, duvido que ele tenha conseguido a paz, mas certamente perdeu a honra. Churchill era muito bom para isso, né?
Quando eu era solteira ainda, tô contando muitas histórias nessa temporada. Eu ia pra balada, assim, aí vinha um cara, nada a ver, aí eu falava assim, ai, dá licença, eu vou ao banheiro. Ele falava, ah, você não vai ao banheiro, você só tá dando uma desculpa pra sumir. Eu falava, então. Como assim? Eu tenho um amigo advogado que eu conheço há muitos anos, que eu conheci lutando. Eu fiz uma pequena... Eu tenho relações há anos. Não, ele foi Gil. Mas Gil? Gil, a intimidade com a arte marcial. Exatamente, Gil, exatamente. Eu fiz 6 anos de Gil, mas depois fiz o tempo todo de Krav Maga. Eu conheci... Gente, você fez quanto tempo de jiu-jitsu? Jiu-jitsu só 6 anos. Como assim? Você é um lutador. Eu fiz 7 de judô. É por isso que eu tenho uma atração. Eu sabia dar o nó no kimono. É por isso uma atração fatal, porque eu sou Maria Tatame, meu marido é faixa preta, o Karnal fez 6 anos de jiu-jitsu. A palavra meu marido elimina todas as outras. O quê? Todas as anteriores e posteriores. Por quê? Meu marido encerra seu interesse pelo mundo. Ah, não, eu tenho um crush em você, todo mundo sabe. Pessoas, não? É muito importante que a gente diga em público que a gente defende a família tradicional brasileira. Ah, e a família tradicional brasileira é o quê? A indígena. Subir assim, ou prefere que tire? A partir de um quadro de Delacroix sobre Medeia matando os filhos, surge uma teoria em história da arte que a Globo usa nas novelas. Quando a personagem está com a metade do rosto no escuro e a metade iluminado, é divisão. Medeia está com a parte racional tapada, porque ela está matando os filhos. Então, para uma mãe matar os filhos, ela tem que perder a razão. E a parte da ação da boca está livre. É Medeia, isso é o Delacroix. Adaptando para o Platitude, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tô com o boné assim, eu tô dividido.